Vamos agora para as orações subordinadas adverbiais. Exprimem ideia de tempo em que ocorre o fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por quando, logo que, até que, sempre que, enquanto, assim que. Muito bem, eu leria até que o sono viesse. Eu leria até quando? Até que o sono viesse. Isso. Responde a pergunta quando é um advérbio de tempo. Se eu tenho um advérbio de tempo, eu vou ter uma oração subordinada adverbial temporal. É claro, e o meu até que vai ser uma locução conjuntiva subordinativa, uma conjunção subordinativa. Muitos dormem quando anoitece. Quando que muitos dormem? Ao anoitecer, quando anoitece. Então, quando anoitece, vai ser um advérbio de tempo. Logo, se é um advérbio de tempo com um verbo dentro dele, não é um advérbio de tempo, é uma oração subordinada adverbial temporal. Mas o concurso também pode cobrar. Quando anoitece, funciona como adjunto adverbial de tempo da oração principal, ou como advérbio de tempo da oração principal. Certo, é o gabarito. Vamos agora às orações subordinadas adverbiais causais. Exprimem ideia de causa do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por porque, já que, visto que, como, uma vez que. Aqui comigo. Já que não chovia, as plantas secaram. Já que não chovia é a causa. As plantas secarem é a consequência. Então, causa e consequência sempre andam juntos no período, certo? A conjunção está na causa. Então, oração subordinada adverbial causal. A falta de chuva gerou as plantas terem secado. Oração subordinada adverbial consecutiva. Exprimem ideia de consequência do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho. Olha aqui, ó. Chorou tanto em sua despedida, que a família se surpreendeu. Chorou tanto em sua despedida é a causa. Mas esse chororô gerou que consequência? A surpresa da família. Então, o choro gerou a surpresa. Causa e consequência. A conjunção está na causa ou está na consequência? Está na consequência. Então, a oração que a conjunção introduz é uma oração subordinada adverbial consecutiva, que é a oração que expressa a consequência. Se você observar, há uma tênue linha que separa a oração subordinada adverbial de causa com a oração subordinada adverbial consecutiva. Por quê? Porque a consecutiva é a consequência e a causal é a causa. Isso, e a gente confunde, a gente não sabe se ela é causal ou se ela é consecutiva. Não erre mais, preste atenção. Uma vez que estudou, tomou posse. Certo? Qual é a causa? Isso, o estudo gerou a posse. Vai interagindo comigo, para eu ver se você está me entendendo. Uma vez que estudou, oração subordinada adverbial causal. Logo, a conjunção é de causa. Estudou tanto que tomou posse. Uma vez que estudou, tomou posse, estudou tanto que tomou posse. Ó, semântica próxima, hein? Beleza. Então, a gente não altera a semântica. Ótimo. Não alterar a semântica não significa dizer tudo exatamente igual. Porque a única coisa dita exatamente igual é a coisa dita exatamente igual. Então, qualquer reescritura altera um pouco. Mas tem que ver se a alteração é responsável por mudar o sentido do texto. Então, aqui não. Aqui o estudo vai gerar a posse. Não temos alteração de semântica. Estudou tanto que tomou posse. Estudou tanto é a causa. A posse é a consequência. A conjunção está na consequência, então a oração que a conjunção introduz é consecutiva. Beleza? Então, mostrando aqui ó, que você pode dizer a mesma coisa com uma oração causal seguida de uma principal. Ou com uma oração principal seguida de uma oração consecutiva. Uma oração subordinada adverbial consecutiva. Observemos agora as orações subordinadas adverbiais condicionais. Exprimem ideia de condição necessária para a realização do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por se, caso, desde que, contanto que. Vamos aqui comigo. Caso ela chegue cedo, iremos ao cinema. Caso ela chegue cedo, iremos ao cinema.
certo? Ó, eu estou exigindo, hein? Se ela não chegar, não tem filminho. Então, se ela chegar cedo, vamos ao cinema. Condição. A condição é uma exigência. Então, oração subordinada adverbial condicional, oração principal. Vamos às orações subordinadas adverbiais concessivas. Exprimem ideia contrária ao fato expresso na oração principal. Também podem ser entendidas como as orações que concedem uma possibilidade. Iniciam-se principalmente por embora, ainda que, se bem que. Preciso de um livro de contos, qualquer que seja. Preciso de um livro de contos, oração principal. Mas, ó, eu estou exigindo que seja qualquer um ou estou permitindo? Estou permitindo. Quem permite, concede. Quem concede uma possibilidade, faz uma oração subordinada adverbial concessiva. Foi concedida a possibilidade de que se trate de qualquer livro. Outro ponto de confusão é a confusão que existe entre as orações subordinadas adverbiais condicionais e as orações subordinadas adverbiais concessivas. Você não fará mais essa confusão, porque vai observar aqui e vai entender direitinho. Vamos comigo. As condicionais exigem. As concessivas permitem ou concedem uma possibilidade. Caso ela chegue cedo, iremos ao cinema. Certo? Se ela não chegar cedo, não haverá cinema. Então é uma exigência. Então é uma oração condicional. Preciso de um livro de contos, qualquer que seja. Repare, não se exige que seja qualquer livro, mas se permite que seja qualquer livro. Então está se concedendo a possibilidade de ser qualquer livro. Orações subordinadas adverbiais proporcionais. Exprimem ideia de proporção, ou seja, um fato simultâneo ao expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por a proporção que, à medida que. Olha aqui, à medida que limpávamos os livros, o cheiro de bolor desaparecia. Em que proporção o cheiro de mofo de bolor ia sumindo? A proporção que a gente limpava, à medida que limpávamos os livros. Isso, então é uma oração subordinada adverbial proporcional. Orações subordinadas adverbiais finais. Exprimem ideia de finalidade do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por para que, a fim de que. Aqui, ó, fiz minha autocrítica a fim de que me sentisse melhor. Fiz minha autocrítica a fim de que me sentisse melhor. Certo, fiz minha autocrítica, oração principal. Mas para que finalidade eu me autocritiquei? Para me sentir melhor. Oração subordinada adverbial de finalidade. Orações conformativas. Exprimem ideia de conformidade com o pensamento expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por conforme, como, segundo. Olha aqui, o livro foi publicado conforme pedimos, certo? O livro foi publicado, oração principal. Mas de acordo com o que ele foi publicado? De acordo com o que pedimos, segundo pedimos, conforme pedimos, como pedimos. Isso, repare, ó, a semântica é de nos conformes, foi publicado direitinho, foi publicado certinho, de acordo com alguém. Olha, a gente gosta muito de usar as orações conformativas quando faz trabalho de faculdade ou de escola. Segundo Evanildo Bechara, segundo Alexandre de Moraes, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro. Então você sempre utiliza esse segundo, conforme o que ele diz, conforme... Isso é sempre uma oração subordinada adverbial conformativa. Comparativas. Representam o segundo termo da comparação. Iniciam-se principalmente por como, mais do que, menos do que, tão como, tanto, quanto. Nós corríamos como lebres correm assustadas. Olha aqui, ó. Nós corríamos, oração principal. Mas compara para mim, nós estamos correndo como quem? Como lebres correm assustadas. Oração subordinada adverbial comparativa. Até então, você estudou até aqui as orações tradicionais, certo? Mas outras duas vêm caindo aí e é importante que você saiba. Já estão na gramática do Renato Aquino e já aparecem também em outras gramáticas e são importantes para que a gente consiga entender direitinho.
Orações subordinadas adverbiais modais. Representam o advérbio de modo. Respondem às perguntas como, de que jeito, de que maneira. Olha aqui, ó. Saiu sem que ninguém percebesse. Saiu sem que ninguém percebesse. Saiu é a oração principal. Mas de que jeito? De que maneira? Como essa pessoa saiu? De que forma? Sem que ninguém percebesse. Oração subordinada adverbial de modo, ou oração subordinada adverbial modal. Funciona como advérbio de modo da oração principal. A outra novidade são as orações subordinadas adverbiais locativas. Representam o advérbio de lugar. Respondem às perguntas onde, em que local. Trabalho onde me sinto bem. Trabalho, oração principal. Mas eu trabalho onde? Em que local? Em que lugar? Onde eu me sinto bem. Oração subordinada adverbial locativa. Atenta para essa nova classificação que vem aparecendo na doutrina. Por quê? Senão você pode achar, como era antigamente, que ela tem um valor adjetivo. Certo? Cuidado. Agora nós temos a oração subordinada adverbial locativa. Pode fazer o exercício 43. Eu vou ampliar a frase nessa correção para que fique mais claro. Todos sabem que onde morreu a liberdade econômica ou existe a servidão social, a liberdade política não existe. Certo? Só que eu já vou colocar aqui na ordem. Todos sabem que a liberdade política não existe, onde morreu a liberdade econômica ou existe a servidão social. Certo? Todos sabem, oração principal. Todos sabem isso, sabem disso. Oração subordinada substantiva. Isso. Objetiva direta, que a liberdade política não existe. Certo? Onde? Onde morreu a liberdade econômica? Em que local? Onde morreu a liberdade econômica? De acordo com os novos parâmetros da língua, oração subordinada adverbial locativa. Certo? Ou existe a servidão social. Olha aqui, ó, é um período misto de subordinação e coordenação. Período composto por coordenação e subordinação, o mesmo período. Uma oração coordenada sindética alternativa. Então, olha, onde morreu a liberdade econômica ou existe a servidão social, são duas orações e não uma só. São duas orações em que a primeira é locativa e a segunda é alternativa. A banca pergunta: as vírgulas após que e social justificam-se por isolar oração, uma só. Já é falso. Subordinada adjetiva, restritiva, deslocada de sua posição na ordem direta. Balão. Se você marcou errado, parabéns, acertou o exercício. Faça o exercício 44, prova do CESP. Vamos à correção. Muito bem. Aqui, ó, prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para revisor de texto, hein? São provas caprichadas quando tem como pré-requisito ter letras. O segundo é passivo de punição nos termos da lei que regula, certo? Nos termos da lei a qual regula. Eu troquei por um pronome relativo, automaticamente eu sei que o que começa uma oração adjetiva. Vamos tentar trocar por um adjetivo. Da lei, nos termos da lei reguladora da responsabilidade civil, penal e administrativa. Certo? Então, claramente é uma oração subordinada adjetiva. Certo? Toda lei só serve para regular a responsabilidade civil, penal e administrativa do agente público nos casos de abuso de autoridade ou tem lei para outra coisa? Tem várias leis para várias outras coisas. Então é claramente uma oração subordinada adjetiva restritiva, por isso que ela não tem vírgula. A oração iniciada pelo pronome que tem função adjetiva restritiva. Se você marcou certo, parabéns, acertou o exercício. Faça o exercício 45. Vamos observar como a ESAF cobrou as orações. Fácil, né, minha gente? Olha que interessante, ó. Em lições de português pela análise sintática, Evanildo Bechara diz que o compêndio, ou seja, como a banca entrou num ponto doutrinário que não necessariamente terá em todos os livros e todas as gramáticas, certo? Ela se viu por obrigação
viu por obrigação citar Evanildo Bechara, que é o autor do livro. Então ela citou o nome do livro e o nome do autor. Viu por obrigação citar Evanildo Bechara, que é o autor do livro. Então ela citou o nome do livro e o nome do autor. Certo? Vamos aqui, ó. Ele é responsável, sem que o saiba, por todas essas coisas erradas. Então, olha, estão permitindo que ele não saiba que é responsável pelas coisas erradas. Estão concedendo a ele a possibilidade de não saber que é responsável pelos erros. Então, é claramente uma concessão. Certo? Sem que combata a inflação, não poderá baixar os juros. Ou seja, se não combater a inflação, os juros não poderão ser baixados. É uma condição. Achamos o gabarito. A letra B é condicional, não tem relação temporal. Tá certo que a gente precisa de um certo tempo para combater a inflação e os juros, né, no âmbito da economia. Mas aqui é importante que você saiba que nós não temos esta relação. A relação aqui é de condição, é de exigência. Se não combater a inflação, não vai poder baixar os juros. Como exercício, peça para que você encontre a que a locução sem que está em desacordo com o sentido da frase, é a letra B, porque está dizendo que o sentido está de tempo decorrido e não é. O sentido é de quê? O sentido é de condição. Faça aí suas anotações acompanhando aí seu material impresso. Não fala em público sem que diga alguma besteira. Não fala em público sem que diga alguma besteira. Certo? Ó, já é uma consequência esperada, né? Que essa pessoa vá falar besteira quando abrir a boca. Isso. Então, tudo bem com a letra C. Defendeu-se sem que conseguisse convencer a oposição. Defendeu-se sem que conseguisse convencer a oposição. Olha, quem se defende quer convencer. O objetivo de quem se defende é convencer. Se defendeu e não convenceu, negou a consequência natural. Negação de consequência. Tudo bem também com a letra D. Entrou no palácio de que modo, de que maneira? Sem que acenasse para o público. Tá vendo o concurso já cobrando a oração modal, aqui o valor modal? Sem que acenasse para o público. Dá uma ideia de modo. A única em que o sentido entre parênteses está em desacordo com o sentido da oração é a oração é o período que está na letra B, porque se trata de oração condicional. Pode fazer o 46. Fácil, né? O dinheiro foi aplicado em um poderoso esquema para evitar ataques terroristas. O dinheiro foi aplicado em um poderoso esquema, oração principal, para evitar ataques terroristas. Com que objetivo? Evitar ataques terroristas, oração subordinada, adverbial de finalidade, reduzida de infinitivo. Certo? Daqui a pouco eu entrarei nas reduzidas. Como ocorreu nos Jogos de Munique. Ó, estou comparando com o que ocorreu nos Jogos de Munique. Certo? Então, a inserção de o que imediatamente antes de ocorreu prejudicaria a sintaxe do período? Vamos ver. Sintaxe do período é o nome da oração. Como ocorreu nos Jogos de Munique? Oração subordinada adverbial comparativa. Como o que ocorreu nos Jogos de Munique? Oração subordinada adverbial comparativa. Não altera a sintaxe do período nem a prejudica. Então, prejudicaria a sintaxe do período? E modificaria o sentido da informação original? Falso, é o gabarito. Também não muda o sentido. Só se você pensar assim, ó, como o que ocorreu foi o esquema, certo? Como ocorreu foram os ataques. Não, cuidado. Primeiro que você precisa levar para a prova o seu conhecimento de mundo. E você sabe que não teve ataque terrorista nos Jogos de Munique 72, certo? Então, além disso, não tem como esse ocorreu concordar com ataques, porque ataques está no plural, e ocorreu está no singular. Então, o que ocorreu nos Jogos de Munique? Para a gente sair um pouco da gramática e um pouco da semântica, por isso esse curso é de gramática e interpretação ao mesmo tempo. Está aqui, ó, como ocorreu nos Jogos de Munique. Então, nós temos aqui o esquema para evitar os ataques terroristas, foi o que realmente ocorreu nos Jogos de Munique. Pode fazer o exercício 47. Fácil, né, minha gente? Olha aqui, ó. A oração iniciada por não podendo tem valor concessivo? Vamos observar. Não podendo o infrator pagar a multa, sofrerá 2 a 8 dias de prisão. Não podendo pagar a multa, será preso. Se não pagar, vai preso.
eu estou exigindo, é uma condição e não uma concessão. Falso é o gabarito. É uma condicional, trata-se de uma exigência.